Os anelídeos, eles são vermes cilíndricos e segmentados. A gente pode chamar os anelídeos de vermes. Por quê? Porque tem o corpo alongado. São cilíndricos e segmentados. Então aqui nós temos um grupo de animal, pessoal, que tem metameria. Tem o corpo segmentado, tem o corpo dividido. No caso aqui em anéis. Os anéis lá da minhoca, né, são segmentos do corpo que esse animal tem. Metameria surge aqui em anelídeos. Além disso, eles apresentam cerdas que são quitinosas. Quitina é um carboidrato muito conhecido por estar presente nos artrópodes, algo que a gente vai estudar na próxima semana, mas as cerdas dos anelídeos, elas também apresentam quitinas. A simetria é bilateral. Em termos de classificação embriológica, eles são triblásticos, celomados, protostômios, tem 3 tecidos embrionários, tem um celoma verdadeiro onde se alojam os órgãos e o blastóporo dá origem à boca, protostômios. Além disso, são enterozoários completos, tem um tubo digestório que começa numa boca e termina no ânus, tem vida livre, muitos são móveis, se deslocam no solo, na água, outros são sésseis, é o caso do poliqueta que eu mostrei lá no início da aula. Aquele poliqueta ele fica dentro de um tubinho. Outros anelídeos, eles podem atuar como ectoparasitas, parasitas externos. Aqui a gente não vai falar de verminose nos anelídeos. Os anelídeos, pessoal, eles podem ser, tem um grupo de anelídeos que são as sanguessugas, eles podem ser ectoparasitas. São parasitas que ficam fora do corpo do hospedeiro. Em termos de classificação, existe um grupo de anelídeo que a gente chama de poliqueta. Esses anelídeos, em geral, são aquáticos. Um representante bem conhecido são os nereis. Os nereis, pessoal, são anelídeos poliquetas errantes. Eles têm aqui, ó, conjuntos de cerdas que formam o que a gente chama de parapode. Eles usam esses parapódios para poder se deslocar na água, mas nem todo poliqueta é errante. Tem poliqueta que é tubícula, como é o caso daquele que eu coloquei lá no início da aula. Pessoal, poli significa muitas, quetas, cerdas. Então os poliquetas são aqueles anelídeos que têm muitas cerdas ali na lateral do corpo. Tem um outro grupo chamado oligoqueta. Óligo quer dizer pouco, então poucas cerdas. Aqui estão as minhocas. As minhocas, pessoal, elas apresentam cerdas, só que elas são bem pequenas e não são muitas, aderidas ali, presas à parede do corpo desses animais. Os oligoquetas representam o maior grupo de anelídeo e eles têm fundamental importância na agricultura. As minhocas são fundamentais para a agricultura, né? Elas umificam o solo, a produção do humus a partir da nutrição das minhocas, ela é fundamental para a fertilidade do solo, mas as minhocas também constroem galerias no terreno, né? Então elas são responsáveis pela aeração e drenagem. Aquelas galerias que as minhocas constroem no solo ajudam na entrada de ar e na entrada de água no terreno, o que também é ótimo para a agricultura. O último grupo de anelídeos são os aquetas. Não, né? Aqueta é quem não tem cerda. Então aqui a gente está falando daqueles animais que a gente chama de sanguessugas. A espécie de sanguessuga mais conhecida, ela se chama Hirudo medicinalis. Olha o nome científico, medicinalis. É porque elas têm importância medicinal. Elas não têm cerdas, elas têm 2 ventosas, uma oral, outra anal. Na ventosa oral tá cheio de dentinhos ali na boca dela, que ela morde, né? O hospedeiro, pode ser o ser humano, ela morde o hospedeiro e se alimenta do sangue. Ela produz um anticoagulante aqui na boca chamado heparina. A heparina, ela evita que se forme um coágulo no processo ali de sangramento. Então o sangue segue fluindo e aí a sanguessuga vai ganhando volume porque o intestino dela vai ficando cheio de sangue. A sanguessuga, como eu acabei de dizer, ela tem importância medicinal. Principalmente lá na medicina oriental, ela é usada para fazer sangria sem corte. Sangria é muito importante, por exemplo, para mecanismos de baixar a pressão de um paciente. Para tratar varizes, então em tratamentos estéticos, se usa de sanguessugas.
Curar inflamações também pode ter efeito anestésico. Aqui na boca, além da heparina, ela produz substâncias anestésicas que o hospedeiro não sente ela mordendo, mas para um paciente o efeito anestésico ele pode ser importante num procedimento cirúrgico. Então, sanguessugas em hospitais lá da medicina oriental, por exemplo, na China, elas são encontradas nos hospitais com fins medicinais. Vamos conhecer agora um pouquinho da estrutura dos anelídeos. Como eu disse, esses animais eles são cilíndricos e segmentados. Além disso, são triblásticos celomados. Então aqui a gente consegue perceber bem o corpo organizado em anéis. Esses animais, pessoal, eles apresentam septos dividindo um anel do outro. Aqui a gente está vendo o tubo digestório passando ali no meio desses septos. Tem outras estruturas que também podem passar ali nesses septos. Perceba que existe uma cavidade corpórea, que é o celoma, e esses animais são triblásticos, eles têm 3 tecidos. Em termos de organização corporal, então, esses animais eles são celomados. Se a gente cortar a minhoca aqui no meio, ó, a gente consegue ver a ectoderme externa, a mesoderme intermediária e perceba que a cavidade aqui, ó, ela está no meio do corpo do animal. Essa cavidade no meio do corpo a gente chama de celoma. É um celoma verdadeiro. Lá dentro a gente encontra a endoderme que delimita o intestino do animal. Então aqui a gente tem um animal que é celomado. Essa passagem nos vermes ela é interessante, né? Plateuminto é acelomado, nemateuminto é pseudocelomado, e aqui, já nos anelídeos, a gente tem grupos de organismos que a gente chama de celomados. Os moluscos que a gente viu ali na aula anterior também são celomados. Em termos de fisiologia, a digestão nos anelídeos ela é extracelular. Anelídeo tem um tubo digestório completo lá, que começa numa boca e termina no ânus. Como esses animais originam primeiramente a boca, eles são chamados de protostômios. A partir da boca a gente tem uma faringe e aqui tem 2 estruturas importantes, um papo, que serve para armazenagem, e uma moela, que funciona para trituração do alimento. Minhocas têm moela que funcionam para digestão mecânica do alimento. Depois aí segue o intestino, local de digestão química, de absorção de nutrientes, e o tubo digestório termina num ânus. Em termos de circulação, os anelídeos, diferente dos moluscos, eles têm uma circulação que é fechada. O sangue chega nos tecidos através de vaso sanguíneo e o vaso sanguíneo, olha, perceba, ele se capilariza. Não há uma abertura do vaso em que o sangue dá um banho nas células do tecido. Os vasos sanguíneos, eles tangenciam as células do tecido, aqui rolam as trocas de substâncias e depois esse sangue sai do tecido através de um vaso sanguíneo maior. Perceba então que essa circulação ela é fechada, o sangue não sai dos vasos sanguíneos. Essa é uma novidade evolutiva aqui nos anelídeos. A gente tinha lá os moluscos com circulação aberta e a gente tinha animais anteriormente que nem tinham sistema circulatório. No caso dos anelídeos aqui, a circulação é fechada. Circulação fechada tem algumas vantagens. Por exemplo, o sangue não sai dos vasos. Além disso, há a presença de capilares que tangenciam os tecidos. O sangue ele é transportado com alta pressão e o fluxo sanguíneo pelo sistema circulatório do anelídeo ele é rápido. Então é um grupo de animal que mantém as suas células muito bem oxigenadas, assim o metabolismo corporal do animal ele é sempre muito bom. O sistema circulatório da minhoca, por exemplo, envolve a presença de um vaso sanguíneo dorsal, um vaso sanguíneo ventral. E aqui na região anterior, essa aqui é a boca, então a gente está mais próximo da cabeça dessa minhoca, existem anéis circulares que funcionam como corações. Eles têm a capacidade de se movimentar e bombear o sangue por esse sistema circulatório fechado. Nós temos aqui na região anterior da minhoca 5 anéis circulares capazes de bombear. Então a gente pode dizer que a minhoca tem 5 corações ali na sua região anterior. Em termos de respiração, os anelídeos eles apresentam principalmente a respiração cutânea pela pele. Aqui está o tegumento, né, a epiderme de uma minhoca. Os vasos sanguíneos chegam ali, ficam bem próximos e aí rolam as trocas gasosas. Sai CO2,
entra O2 ali pela pele. A minhoca produz muito muco ali sobre a superfície da epiderme, isso facilita a troca gasosa que ocorre ali nos anelídeos. Agora, tem anelídeo que tem respiração branquial, principalmente os poliquetas, aqueles anelídeos aquáticos, eles apresentam ali associados aos parapódios as brânquias, essas vermelhinhas aqui, ó, próximas aos parapódios, são brânquias em que esse animal usa para tirar o oxigênio da água, para depositar o gás carbônico na água. Então aqui a respiração é branquial em poliqueta. Muito lindo esses poliquetos. Poliquetos são bem bonitos, nem todos, mas alguns são bem bonitos, viu, pessoal? Pessoal, em termos de excreção, aqui a gente tem um par de nefrídeos por segmento do anelídeo. Se a gente pegar a minhoca e ver aqui os anéis dela, a gente consegue perceber que em cada anel ela tem 2 nefrídeos. Eles captam os resíduos do anel anterior através de estruturas que a gente chama de nefróstoma. Esses resíduos circulam aqui pelo anel posterior e esses anéis posteriores, eles apresentam uma abertura que a gente chama de nefridióporo, onde esses resíduos são eliminados para fora do corpo do animal. Então perceba que o resíduo ele é recolhido no anel anterior, mas ele é jogado para fora do corpo no anel posterior a ele. Pessoal, nefrídeo é órgão excretor tanto de molusco como aqui dos anelídeos. Pessoal, sistema nervoso ele é ganglionar ventral. Anelídeo tem gânglios nervosos cerebroides e gânglios nervosos espalhados por cada anel do corpo desse animal. Sempre pares de gânglios, viu? Existe um par de gânglio cerebral e em cada anel do corpo do animal a gente tem gânglios ventrais. Eles ocupam a posição ventral. E ligando esses gânglios a gente tem cordões nervosos, inclusive cordões que se espalham pelo resto do corpo do animal. Então aqui também o sistema nervoso é ganglionar ventral. E para fechar, pessoal, a reprodução. Aqui a gente tem, ó, 2 minhocas se reproduzindo. Olha só que cena, né, mais pornográfica. 2 minhocas se reproduzindo. Pessoal, as minhocas, elas são na maior parte das vezes monóicas. Existem alguns representantes de anelídeos que podem ser dioicos, mas minhocas são monóicas, tem macho e fêmea. Por isso que aquela música lá, minhoca, minhoca, me dá uma beijoca, minhoco, minhoco, aquilo tá tudo errado. Não existe minhoca e minhoco. As minhocas elas são macho e fêmea ao mesmo tempo. Não tem macho separado de fêmea nos anelídeos. Além de serem monóicos, pessoal, a fecundação é externa, é fora do corpo da fêmea. E o desenvolvimento desses animais é, na maior parte das vezes, direto. Você pode ter representantes de anelídeos indiretos. Bom, vou te explicar como é que acontece a reprodução das minhocas. Essa é uma minhoca, essa é outra minhoca. As minhocas, apesar de serem hermafroditas, elas não fazem autofecundação. Elas fazem fecundação cruzada, elas cruzam com outra. Bom, uma minhoca, pessoal, ela se alinha a outra inversamente. Então olha só, isso aqui é a cabeça de uma minhoca, aqui está a boca, aqui está a cabeça da outra minhoca. Olha, é um 69 de minhoca? Não, gente, 69 não. É um 11 invertido, né? Um 11 invertido, tá bom? 69 não, né, gente? É um 11 invertido. Bom, aqui está a cabeça de uma minhoca, aqui está a cabeça de outra. Toda minhoca, ela tem na sua região anterior um anel mais largo, tá vendo esse anel mais largo? Esse anel mais largo a gente chama de clitelo. O clitelo, pessoal, é um anel que produz o que a gente chama de muco. Esse muco é fundamental para garantir o encontro dos gametas. É um meio líquido onde os gametas podem se deslocar. Aqui dá para perceber claramente, ó, isso aqui é o clitelo dessa minhoca, aqui está a região anterior dela, né? O clitelo ocupa essa região mais anterior. Aqui está o clitelo da outra minhoca. Olha como eles estão produzindo muco aqui, ó, para facilitar o processo de reprodução. Agora, cada minhoca, pessoal, ela tem poros reprodutivos. Tem um mais próximo do clitelo que a gente chama de poro genital masculino. E tem um outro poro genital que a gente chama de receptáculos seminais femininos.
Toda minhoca tem estruturas reprodutivas masculinas e femininas. Aqui está a masculina e feminina dessa minhoca. Aqui está o poro genital masculino e os receptáculos seminais da outra minhoca. Por que elas ficam em 69? 69 não, 11, pessoal. Por que elas ficam em 11 invertido? Porque, pessoal, elas precisam alinhar a estrutura reprodutiva de uma minhoca com a estrutura reprodutiva da outra minhoca. A estrutura feminina da uma com a estrutura masculina da outra. Assim, os gametas vão sendo produzidos e elas trocam espermatozoides. Os espermatozoides produzidos aqui vão fecundar os óvulos produzidos do outro lado. Os espermatozoides produzidos do outro lado vão fecundar os óvulos produzidos aqui. Então as minhocas, apesar de serem hermafroditas, elas fazem uma fecundação que é cruzada. E isso é importante. Por quê? Porque gera mais variabilidade genética. Um organismo que é monóico, que faz autofecundação, ele gera variabilidade. Mas uma autofecundação, ela produz uma variabilidade genética que é menor num processo de reprodução cruzada. Então as minhocas, apesar de serem hermafrodita, fazendo fecundação cruzada, elas conseguem produzir mais diferença na população.